Bom dia, bom dia. É um prazer a gente estar junto mais uma vez, mais um dia, mesmo que a gente esteja junto em espírito nesse momento. Em função de tudo que está acontecendo, a gente continua com esses cultos online, mas a gente tem certeza que Ele é bênção para cada um de nós, para cada uma das nossas vidas. Então aproveita, você que está aí em casa assistindo, de repente junta a galera aí, pega toda a família, e é um momento bom para a gente poder estar junto, para a gente poder louvar a Deus junto através das músicas e para a gente também ouvir a mensagem que Deus tem para nós hoje. E é dessa forma que a gente começa hoje, com o coração grato, com o coração apertado, claro, por muitos que estão sofrendo nesse momento, por tanta coisa que vem acontecendo, mas ao mesmo tempo com o coração grato a Deus, porque o nosso destino, a nossa vida, o nosso futuro está nas mãos dEle. Então é Ele quem toma conta de nós, é Ele quem tem cuidado de nós. E é dessa forma que a gente começa hoje, sabendo que Ele é a nossa força, sabendo que Ele é a rocha onde a gente tem os nossos pés firmados. E a gente vai começar essa reunião então orando a Deus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus. A gente te agradece pelas tuas imensas bênçãos. A gente te agradece porque a gente deve tudo a ti, meu Pai. A gente te agradece porque no meio dessa confusão toda acontecendo, desse problema mundial acontecendo, Pai, nós te agradecemos, porque é um momento oportuno da gente ver a nossa pequenez, mediante a tua grandeza, mediante a tua onipotência. E é dessa forma que a gente vem a ti hoje, meu Pai, uma forma humilde, dizendo que o Senhor é o Deus de todo o universo. O Senhor é o Deus Criador, que tem tudo em suas mãos. E nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor Deus. E a gente vem também pedir mais de Ti, mais da Tua presença em nossas vidas, que nós tenhamos a Ti, que nós realmente possamos estar satisfeitos em Ti, meu Pai, pela Tua bondade, declarando que o Senhor é a nossa força, declarando que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é o nosso castelo forte, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um de nós. Bom dia, igreja. Queria que nesse período você, mesmo aí de casa, cantasse e louvasse junto com a gente. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o seu, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Força nada faz, e estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, venceu na cruz, Senhor dos altos céus, quem sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A palavra ficará,
sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Ele reinará para sempre, 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 sempre Deus, para sempre será o nosso castelo forte. Vem sobre nós, vem sobre o nosso medo, nossa ansiedade, Pai, nossa angústia, Deus. Toma-nos, Jesus, castelo forte és tu, Deus, castelo forte és tu, Abba, Pai, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Jesus. Abençoe a tua igreja, Santo Espírito, fogo santo vem, consome o que não é teu, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem sobre nós, Santo Espírito, ó, vem, tu és vento.
sobre nós. Santo Espírito, ó, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem e traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nossos planos. Cante de casa comigo e traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Vem estar entre nós, sustentar nosso caminhar. Vem reinar, vem reinar com poder, transbordar o despertar, o despertar. Vem estar, declare. Vem estar, entre nós, sustentar nosso caminhar, vem reinar com poder, vem reinar com poder, transbordar o despertar e faz e traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Pai, traz o teu querer, vem paz sobre nós, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Traz o teu querer, traz o teu querer, teu governo em nossos e sobre a nossa nação, Deus. Pai, queremos ver tua face em nós. Para acabar, última vez, traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Vi mil histórias de conto, alguns vêm a ti. Eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu pode dar e tu sabes tudo o que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. Quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra mim e pra você. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo, em tudo. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. Santo Espírito, vem sobre nós, Deus. Vem sobre nós, Seu Santo Espírito. Oh, és perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo. És perfeito em tudo que faz pra nós. Pra acabar, cante em casa comigo. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. Quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Amém. Bom dia. Nós nos reunimos aqui, mesmo que
à distância, vocês estão aí assistindo em suas casas, acredito que estão confortáveis, já tiveram um momento de louvar juntos aqui, e agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos nessa série chamada Fundamental, é uma série baseada no credo apostólico, e nós estamos entrando hoje na quarta parte, na quarta reflexão dessa série. A série lida com as nossas crenças essenciais. Se você participou de das nossas classes de novos membros, ou se você já olhou no nosso site para ver as nossas crenças essenciais, você vai ver que nós colocamos lá o credo apostólico. Nós também fazemos uma leitura orante do credo apostólico todo domingo quando celebramos a ceia. Para nós, o credo tem justamente essa característica. Ele tem ali as nossas crenças essenciais, aquilo que nos une como cristãos, que nos define como cristãos. Teve um cantor de música cristã nos Estados Unidos que fez muito sucesso na década de 80, início da década de 90, e uma das suas músicas era justamente sobre o credo. E ele dizia nessa música o seguinte, ele dizia: não fui eu que inventei o credo, não fui eu que fiz o credo, não, é Ele que está me fazendo, é Ele que está me formando, é Ele que está formando a minha vida e a minha fé. E esse é o aspecto então do credo, e é por isso que para nós é importante enfocarmos essas crenças fundamentais, essenciais da nossa fé. O texto que eu gostaria de ler nessa manhã é o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e os versículos 19 até o 24. Essas são instruções finais de Paulo nessa epístola, e no versículo 19 ele diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Eu venho de uma tradição, eu costumo dizer, pentecostal. De fato, as minhas lembranças de fé e de expressão de fé da minha infância têm a ver com o movimento pentecostal. Eu lembro da minha mãe de joelhos, orando a Deus, clamando a Deus, intercedendo a Deus, e muitas vezes irrompendo numa língua estranha que chamava a minha atenção, a minha curiosidade, despertava a minha curiosidade. E eu me lembro quando criança, participando disso, muitas vezes eu queria imitar a minha mãe, né? Criança gosta de imitar às vezes os pais e tudo mais, então eu estava lá ao lado da minha mãe, eu queria imitá-la nesse falar em línguas estranhas dela durante a sua oração, em seu momento com Deus, e ela ficava brava comigo depois. Ela falou: não faça isso, você está fazendo, está zombando de algo espiritual, de algo sério. É lógico, eu era criança, eu não entendia, mas essas são as minhas primeiras experiências e mais antigas experiências de fé, ver a minha mãe orar, ou então participar de cultos na igreja pentecostal e ter os momentos de oração, e muitas pessoas então falando nessas línguas estranhas, e quando, à medida que eu fui crescendo, me diziam assim: isso é o Espírito Santo, isso é a linguagem do Espírito Santo, o falar em línguas, né? E então eu cresci nessa tradição, eu me converti nessa tradição, e muitas pessoas já me ouviram dizer, o termo não é meu, eu não o inventei, eu roubei ele do Eugene Peterson, que está lá no seu livro do Memórias de um Pastor, onde ele refere-se a si mesmo, tendo tido a mesma experiência, vindo de uma família pentecostal, ele refere-se a si mesmo mais tarde na sua vida como presbicostal. Então eu tenho essa característica, né? Eu venho desse legado
pentecostal, mas à frente na minha vida, no seminário, eu acabei expandindo um pouco a minha visão da fé, e a maioria dos meus professores eram presbiterianos. Eu fui atraído então por esse aspecto mais tradicional e conservador da fé cristã, e hoje eu sirvo como pastor numa igreja batista. Coisas curiosas, os caminhos misteriosos da providência, né, de Deus que nos trouxe aqui. Mas o Espírito Santo, então, durante toda a minha vida, eu posso dizer que ele faz parte, de certa forma, seja na curiosidade infantil daquelas línguas estranhas faladas pela minha mãe, seja posteriormente quando eu, aos 14 anos, frequentei uma igreja pentecostal e entreguei ali a minha vida a Jesus e participava das reuniões de oração com aqueles irmãos que invocavam a presença do Espírito Santo e muitas vezes irrompiam nessas línguas estranhas. Na minha busca pela experiência, na minha busca por esse batismo com o Espírito Santo e eventualmente numa experiência pessoal, e mais tarde, então, estudando a teologia do Espírito Santo no seminário e ao longo da vida. Não é por acaso que o termo grego para o Espírito Santo, usado por Jesus muitas vezes e traduzido como Consolador, é Parácletos. Não é por acaso, porque Parácletos é justamente aquele que vem para estar ao nosso lado, para se colocar ao nosso lado. O termo era usado muitas vezes referindo-se a uma questão, talvez, de um tribunal, e por isso alguns dizem como um advogado, aquele que está ao lado, aquele que está do seu lado. Mas o Espírito Santo não é só aquele que está ao nosso lado, o Espírito Santo é aquele que está em nós. E a forma trinitária do credo nos mostra isso. Ela começa dizendo do Pai, que é a fonte de todas as coisas. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra. Ela fala do Filho, creio em Jesus Cristo, seu Filho. O Filho de Deus é aquele Redentor. O Filho de Deus nos mostra e nos revela aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus ainda fará por meio do Filho. Mas o credo não para aí. No seu 3º artigo, ele diz: creio no Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, traz esse Deus que é a fonte de tudo, esse Deus que manifestou-se por meio do seu Filho, encarnado nesse mundo, que viveu entre nós e que morreu por nós e que foi ressuscitado e que está assentado ao lado do Pai, intercedendo a nosso favor. O credo fala do Espírito Santo, que é o Deus que está em nós, o Deus que vive em nós, o Deus que faz morada em nossos corações, como cantamos nesta manhã, o Deus que vive em nós. Cranfield diz: Deus não apenas dirige a nós a sua palavra, mas entra em nós como Espírito, a fim de nos capacitar para ouvir a sua palavra. A presença do Espírito Santo em nós é fundamental para a nossa relação com Deus. E é por isso, e é apropriado então, que nesse 3º artigo do credo apostólico, nós entremos aqui na prática e na vida cristã em si. Nós encontremos aqui nesse 3º artigo não só o Espírito Santo, mas decorrente do Espírito Santo, da crença e da pessoa do Espírito Santo, nós encontramos a Santa Igreja Católica, nós encontramos a comunhão dos santos, nós encontramos o perdão dos pecados, nós encontramos a ressurreição do corpo e a vida eterna. Nós encontramos aqui a vida cristã que se desdobra diante de nós a partir da presença do Espírito Santo. Espírito Santo. A primeira palavra é Espírito. Espírito. Os termos bíblicos, ou o termo bíblico, o termo hebraico para Espírito, encontrado lá em Gênesis, pode ser traduzido também como fôlego, hálito e até mesmo como vento. Esse aspecto, então, da imaterialidade de Deus, da invisibilidade
de Deus, o fôlego da vida. A diferença entre aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos é justamente essa. Os vivos respiram, os mortos deixaram de respirar. Morrer é você deixar de ter fôlego, é perder o fôlego. É o último respirar seu, é justamente o momento da morte. O vento, movimento, ação, poder, força. Então, quando nós falamos de espírito, nós estamos falando desse aspecto divino, do Deus em ação, do Deus em movimento, do Deus que dá vida, do Deus invisível. Espírito Santo. Espírito Santo. Muitas vezes nós esquecemos desse aspecto. Ele é Espírito Santo. O santo do Espírito é justamente aquilo que fala da sua divindade. O Espírito é o próprio Deus, e Deus, na escritura hebraica, é o santo de Israel. Deus é santo. O Espírito Santo é Deus. Nós não podemos controlar o Espírito Santo como nós não podemos controlar Deus. Nós não podemos manipular o Espírito Santo como nós não podemos manipular Deus. A única coisa que nós podemos fazer diante do Espírito Santo é nos submeter a Ele. É permitir-nos sermos controlados por Ele, sermos guiados por Ele. É interessante que os celtas, quando foram evangelizados, quando o cristianismo chegou até eles, e eles começaram então a entender a mensagem cristã e esses fundamentais da fé, e eles se depararam com o Espírito Santo. E na literatura bíblica a gente vai ver o Espírito Santo representado de muitas maneiras, e uma delas é justamente como a pomba. Os celtas preferiram usar uma outra imagem para o Espírito Santo. E para os celtas o Espírito Santo era o ganso selvagem. E eles usaram essa imagem para o Espírito Santo do ganso selvagem justamente porque eles queriam salientar esse aspecto do Espírito como indomável. Algo que você não consegue domar, não consegue controlar para o seu próprio benefício. O Espírito Santo é essa força poderosa, esse Deus poderoso, diante do qual nós podemos apenas nos submeter. Algumas coisas que eu gostaria de pontuar para nós acerca do Espírito Santo. Daquilo que o Espírito Santo faz em nós e daquilo que o Espírito Santo faz por meio de nós. No texto que nós lemos, fala aqui que nós não devemos apagar o Espírito. E eu temo que muitas vezes, justamente por não entendermos a ação do Espírito e a pessoa do Espírito, esse aspecto de que o Espírito é o próprio Deus, muitas vezes nós nos assustamos com algumas das suas manifestações e nós corremos o risco de extingui-lo. De fato, alguém disse que se tirássemos o Espírito Santo da maioria das nossas igrejas, nós sequer notaríamos a sua ausência. E é triste quando nós pensamos nisso. E seria muito triste se este fato fosse verdadeiro acerca da nossa comunidade. E eu oro, e eu clamo, e eu intercedo para que nossa comunidade seja uma comunidade que seja cheia do Espírito, que tenha intimidade com o Espírito, que seja guiada pelo Espírito, movida pelo Espírito, que seja incomodada pelo Espírito, cujo vento do Espírito esteja soprando sempre. Que não venhamos extinguir o Espírito com medo da sua manifestação, ou do seu poder, ou da sua presença. Ele é Deus, Ele é indomável, Ele não pode ser controlado para o nosso próprio bel prazer, ou manipulado por nós. Ele tem o seu querer, a sua vontade, e nós nos submetemos a ela. E que nós possamos então nos submeter sem que, por medo ou algum tipo de preconceito ou barreira, venhamos extingui-lo. Diz o texto aqui que nós devemos ouvir a voz do Espírito. Diz aqui, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Muitas vezes nós desprezamos a voz do Espírito
quando Ele fala, porque nós duvidamos de que Ele fale ainda hoje, e de que Ele fale muitas vezes, não só como Ele fala através das Escrituras, mas de que Ele muitas vezes usa pessoas para falar, que a sua voz se faz ouvir através da voz humana de pessoas. E aí nós desprezamos a voz do Espírito. Então, o que o Espírito faz em nós e por meio de nós? Bom, a primeira coisa é importante saber que o Espírito Santo é aquele que nos conduz à fé. Nós não seríamos cristãos, nós não teríamos fé, se não fora pelo Espírito Santo. Ele nos leva à fé. Jesus disse que quando Ele viesse, Ele nos convenceria do pecado. Sem o convencimento do pecado, não há arrependimento. Os homens, todos nós, podemos pensar muito bem que somos bons diante de Deus, que a nossa vida não é tão ruim assim. Nós nos comparamos com outras pessoas e sempre nos comparamos com aqueles que são piores do que nós, então nós somos bons. Nós evidentemente não precisamos nos arrepender de muitas coisas, mas o Espírito Santo, quando Ele vem e lança a sua luz sobre nós, Ele faz nos ver que nós não somos tão bons assim, que de fato nós somos bem pecadores, que nós estamos perdidos, que, como diz a canção de Newton, nós estávamos cegos, nós éramos miseráveis, nós estávamos completamente perdidos e sem direção. E então o Espírito Santo, Ele nos mostra isso. Mas não só isso, Jesus disse que quando Ele vem, Ele nos guia à verdade. Ele não só nos mostra que estamos perdidos, mas Ele nos mostra o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho que nós devemos seguir. E Jesus diz que Ele é glorificado por meio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo torna Deus conhecido para nós. O Espírito é Deus, e Ele nos torna Deus conhecido. Ele revela Deus para nós. Ele revela o amor e a bondade e a justiça e o juízo de Deus para nós. Ele traz Deus para nós. Então o Espírito Santo nos conduz à fé em Cristo. Se nós temos fé hoje, é por causa da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Não extinguais o Espírito, não apaguem o Espírito. Nós precisamos do Espírito. O Espírito Santo nos assegura que nós somos filhos de Deus. Em Romanos 8, dos versículos 14 a 16, Paulo desenvolve isso. Nós somos filhos de Deus, e é o Espírito Santo que nos assegura isso. Ele diz assim: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Se o Espírito não nos guia, se não estamos submissos a Ele, se não ouvimos a sua voz, a sua direção, se não estamos orientando as nossas vidas por Ele, então nós não somos filhos de Deus, Paulo diz. O Espírito que nós recebemos, que nos torna filhos, é esse Espírito de adoção. Ele fala, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. O Espírito em nós nos dá essa intimidade com Deus, para falarmos com Deus e conhecermos a Deus, e conhecermos o amor de Deus, como o nosso Abba, como o nosso Pai, como um Pai querido, como um Pai. Nós falamos desse aspecto de Deus como Pai, e o Espírito Santo é que revela isso para nós, é que torna possível conhecermos Deus assim. No versículo 16, Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus sabe que é filho de Deus. Quem é filho de Deus não duvida que é filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito em nós testifica o nosso Espírito, fala conosco que nós somos filhos de Deus. Terceiro, o Espírito Santo nos conduz à santificação. Afinal de contas, Ele é o Espírito Santo. Ele nos leva à santificação. E a santificação é o progresso de santidade em nosso viver. Santificação é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a esse Deus que é santo, ao seu caráter. É ajustarmos a nossa vida e nos moldarmos a Deus, a sua vontade, ao seu caráter, aquilo que Deus revelou que Ele deseja para nós. Santificação é ser santo e transformar isso em prática. Nós somos declarados santos. É interessante nas Escrituras esse termo santo, no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, ele vem a partir
do próprio Deus e das coisas então que são separadas para Deus. Quando certos objetos eram separados para Deus, aqueles objetos se tornavam santos. Quando certas pessoas eram separadas para o serviço, para servir a Deus, essas pessoas eram chamadas de santas, porque elas eram separadas, dedicadas exclusivamente para Deus. Quando Deus chama um povo para pertencer a Ele, quando Deus separa um povo dentre todos os povos da terra para Ele, como é que Deus se refere a esse povo? Deus diz que esse é um povo santo, porque pertence a Ele, porque foi separado por Ele. Então, tem esse aspecto de pertencimento a Deus e é declarado por Deus como santo. Paulo escreve aos cristãos e diz assim: aos santos de Deus que estão em uma determinada cidade. Então, nós somos santos porque pertencemos a Deus. Agora, há um processo de santificação, há um processo de nos parecermos cada vez mais com essa declaração que Deus faz acerca de nós como seu povo, como aqueles que pertencem a Ele. Esse processo de santificação, esse processo de transformação, esse movimento de crescimento em nossas vidas é obra do Espírito Santo. E isso acontece à medida em que nós nos submetemos à direção dele. Paulo escreve sobre isso na carta aos Gálatas. E quando ele chega lá no capítulo 5, ele fala como que se parece essa santificação. Ele diz que essa santificação se parece da seguinte maneira: quando nós produzimos, quando é visto em nós o fruto da nossa vida como fruto do Espírito Santo. E que fruto é esse? Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Devemos perguntar a nós mesmos: essas características estão presentes em nossa vida? O Espírito Santo vem para nos santificar. À medida em que nós somos guiados por Ele, estamos submissos a Ele, então as nossas vidas devem mostrar mais desse seu caráter santo, manifesto no nosso amor, o modo como nós tratamos as pessoas ao nosso redor, na alegria que nós temos, uma alegria indizível, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma alegria que vem lá do fundo do nosso coração, a paz que excede entendimento. Nós estamos num momento tão difícil agora, o mundo inteiro está perturbado, temeroso, mas aqueles que têm o Espírito, aqueles que têm Deus dentro deles, têm uma paz que vai além das circunstâncias. Na amabilidade, bondade, fidelidade, esses aspectos, tudo isso é produzido em nós pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos submeter a Ele. O Espírito Santo também nos capacita para testemunhar de Cristo. A gente vai ver isso no livro de Atos. Mais adiante, nesse ano, nós vamos olhar e estudar o livro de Atos e nós vamos ver claramente isso. Mas todos nós conhecemos Atos 1:8, quando Jesus diz aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e toda a Judéia, e até os confins da terra. Então eles devem receber esse poder do alto, esse poder do Espírito Santo, que os capacitará a serem testemunhas de Jesus. É interessante que a gente lê lá em Atos 4:31, depois deles passarem por um aperto e perseguição e pressão, a igreja que estava crescendo já era uma igreja perseguida, e os apóstolos então são levados diante das autoridades judaicas, eles são julgados, eles são ameaçados, é dito a eles que eles não devem mais pregar o nome de Jesus e tudo isso, e eles vão lá, eles oram, e eles oram não para que sejam livres da perseguição, mas para que no meio da perseguição eles possam ter coragem e possam permanecer fiéis a Deus. E eu gosto desse versículo, foi um daqueles que eu memorizei lá na minha adolescência, e eu gosto dele, Atos 4:31, que diz que, tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra da verdade. Moveu-se o lugar, o Espírito Santo vem novamente, move aquelas pessoas, move as suas vidas, enche eles de coragem, de poder, de unção do alto, e eles então passam a anunciar com ousadia. Nós precisamos disso. Se você tem dificuldades em anunciar Jesus, se você tem dificuldades em falar de Jesus, mais o Espírito Santo na sua vida, mais dependência dele. Jesus disse que quando nós fôssemos levados aos tribunais,
Nós não deveríamos nos preocupar acerca daquilo que nós iríamos falar, porque o Espírito Santo iria nos dar as palavras certas para falarmos naquele momento. Essa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos concede dons para o serviço na igreja. E Paulo desenvolve tudo isso lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ele fala de diferentes tipos de dons, ele fala de diferentes tipos de ministérios, ele fala de diferentes formas de atuação e manifestação, e todas essas coisas. Ele diz: tudo isso vem de um único Espírito, que Paulo diz assim, que distribui a cada um de acordo com a sua vontade. Dom é algo dado pelo Espírito, é graça de Deus, não é algo que nós merecemos, mas Deus nos dá de acordo com a sua vontade. E Ele faz isso para o bem da comunidade, para a edificação do seu corpo, para a expansão da sua palavra, proclamação da sua palavra, para que a sua igreja seja uma igreja atuante, viva, transformadora na sociedade. Então o Espírito Santo nos concede dons para o serviço, e o Espírito Santo nos dá esperança. E nesse tempo que a gente está vivendo, uma das coisas que mais a gente precisa é esperança. Em Romanos 8, Paulo fala sobre a esperança e fala sobre o Espírito e a relação do Espírito com a esperança. Eu já citei aqui que por meio do Espírito nós somos adotados, nós nos reconhecemos como filhos de Deus, nós temos esse testemunho em nosso coração de que nós somos filhos de Deus e que Deus nos trata como filhos, um bom pai tratando-nos como filhos. Nós cantamos aqui que Ele é um bom Pai, e isso é testemunhado em nós pelo Espírito Santo. Paulo diz que esse mesmo Espírito, Ele ajuda em nossas fraquezas. Há momentos na vida em que nós nos sentimos fracos, há momentos na vida em que nós nem sequer sabemos como orar, mas o Espírito Santo ajuda-nos nesses momentos. Ele é Deus em nós, Deus dentro de nós. E aí, lá em Romanos 15, Paulo diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança encha vocês de alegria e paz, para que vocês transbordem de esperança. Como vamos transbordar de esperança? Com o poder do Espírito Santo em nós, com o Espírito Santo em nós, com o hálito de Deus, com o fôlego de Deus em nossas vidas. Nós podemos transbordar de esperança, nós podemos olhar para o mundo, para a história, nós podemos ler os jornais e ouvir as notícias, e nós podemos ter esperança que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. Não é um vírus se espalhando pelo mundo que vai deter a ação e a obra de Deus. Deus está no controle, e nós podemos crer, e nós podemos esperar, e nós podemos confiar, porque o Espírito Santo testifica em nossos corações. Ele fala conosco, Ele intercede por nós, Ele está presente em nossas vidas. Então não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito, mas se submetam ao Espírito. Paulo diz aqui, submetam-se ao Espírito, não desprezem a sua voz, provem todas as coisas e afastem-se do mal. Se alguma coisa que vai nos colocar em choque com a presença e com a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, é quando nós permitimos que o pecado tome conta das nossas vidas. Se nós nos tornarmos amigos do pecado, nós vamos nos tornar inimigos de Deus. Nós não podemos permitir que o pecado domine as nossas vidas. Afastem-se de toda forma do mal. Em Efésios 4:13, Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo. Quando nós começamos a permitir que o pecado esteja presente em nossa vida, quando nós começamos a brincar com coisas que nós sabemos que não agradam a Deus, quando nós começamos a nos render a essas coisas, e elas começam a fazer parte da nossa vida, o que acontece? Nós estamos entristecendo o Espírito, nós estamos extinguindo a ação do Espírito. Nós, ainda que o Espírito possa estar em nós, mas as nossas ações
estão impedindo a ação do Espírito. Nós não estamos nos submetendo a Ele. E aí nós deixamos de exibir os frutos do Espírito. Aí nós deixamos de exibir essas características que fazem de nós esse povo santo de Deus, vitrine daquilo que significa servir a Deus e pertencer a Deus para o mundo ao nosso redor. As nossas ações pecaminosas, elas entristecem o Espírito Santo. Ao contrário, nós devemos ser cheios do Espírito. Nós devemos buscar o Espírito Santo. E eu gosto de lembrar do evangelista D.L. Moody, que costumava dizer e encorajar os seus ouvintes a se encherem do Espírito Santo. E alguém um dia perguntou para ele e falou assim: mas por que é que você constantemente fala para as pessoas que elas devem ser cheias do Espírito? E o Moody disse: bem, eu preciso de um enchimento contínuo porque eu esvazio. Eu esvazio. É como se ele estivesse dizendo que ele tivesse como um container com furo, ou alguma coisa assim. Você enche aquele container e ele vaza. E o Moody, ele dizia isso, ele apontou para um tanque de água que havia se esvaziado, e ele disse assim: eu sou dessa maneira, por isso eu preciso constantemente pedir: enche-me, Espírito, enche a minha vida, enche-me. E é assim que nós devemos fazer, porque tal como Moody, nós também, se formos reais e verdadeiros e sinceros, nós vamos reconhecer que nós também esvaziamos. Que nós podemos ir para uma vigília, que nós podemos participar de uma reunião abençoada de oração, que nós podemos ir para um congresso ou para um acampamento, que nós podemos ir para uma grande conferência como o Descend ou alguma coisa semelhante. Nós podemos cantar, buscar, orar a Deus e tudo mais, e sentirmos que estamos cheios do Espírito Santo, mas no entanto, se nós a partir daí não continuarmos buscando e orando e lendo as Escrituras e nos colocando de joelhos diante de Deus e na presença de Deus, o fato é que não demora muito tempo e nós nos sentimos vazios, porque nós esvaziamos, porque há em nós ainda algo que precisa ser transformado pela ação do Espírito, e que esse transformar só vai se completar no dia de Cristo. Então, enchei-vos do Espírito, Paulo diz, que nós possamos encher-nos do Espírito. Esse artigo do credo não é só para que a gente tenha um conhecimento intelectual, que Deus é Pai, Filho e o Espírito Santo. Não é só uma fórmula batismal que a gente pronuncia quando as pessoas vão ser batizadas. Esse conhecimento do credo, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, diz respeito às nossas vidas, diz respeito a um Deus que é fonte de tudo o que há, diz respeito a um Deus que é o nosso Redentor, que veio até nós, que morreu por nós numa cruz, que ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma nova vida e uma esperança eterna, e que testifica tudo isso para nós, passando a viver dentro de nós. O Espírito Santo no credo quer dizer a experiência da nossa vida com Deus, muito além da nossa intelectualidade, muito além do nosso conhecimento. É Deus em nós, Deus vivendo em nós. Que nós possamos ser sensíveis então ao Espírito Santo, que nós possamos ser sensíveis à sua direção, à sua voz, que nós possamos nos submeter a Ele e que nós possamos buscá-lo sempre. Sejam cheios do Espírito Santo, disse Paulo. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra e nós pedimos, ajude-nos a responder a Tua palavra. Deus, ajude-nos a nos submeter a Ti, ajude-nos a nos submeter ao Espírito Santo, ajude-nos a permitir que o Senhor nos guie, ajude-nos a sermos sensíveis à Tua voz. Deus, não permita com que nós venhamos a extinguir a ação do Espírito Santo e nem desprezar a Tua voz quando o Senhor fala, mas que possamos analisar tudo, que possamos buscar discernimento, que possamos nos afastar daquilo que é mal, e que nós possamos permitir que o Senhor santifique-nos completamente, corpo, alma, espírito, toda a nossa vida, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti, diante de um Deus que é santo, santificados pelo Espírito Santo. Deus, nós queremos ser cheios do Espírito, nós queremos que os nossos cultos, que a nossa igreja, que a nossa vida seja cheia do Espírito.
Nós pedimos, encha-nos, Espírito, vem sobre nós, derrama-se sobre nós, e que a tua presença seja perceptível em nossas vidas, e em nossa igreja, e ainda mais em um tempo como esse, que nós possamos transbordar de esperança, que nós possamos anunciar a esperança, que as pessoas conheçam a esperança, que a nossa mensagem seja pregada com ousadia, com a confiança que vem do teu Espírito, que vive em nós, que habita em nós, para a glória, honra e louvor do teu nome, ó Deus. Amém e amém. Estás aqui, movendo-se entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, no centro entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós, te adorarei, te adorarei. Oh, tu és caminho, Deus de milagre, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagre, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando emoções, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, olhando para nós, te adorarei, te adorarei. E tu és Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagre, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, o nosso Abba Pai. Esse é quem tu és,
esse é quem tu és, esse é quem tu és. E mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixará te agir. Não deixará te agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não veja, Deus age. Não deixará te agir. Não deixará mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixará te agir. Não deixarás. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixará. Tu és caminho, Deus de milagre, verdadeiro, luz nas trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Caminho, Deus de milagre, verdadeiro, luz nas trevas. Meu Deus, cante esse trecho em casa comigo. Tu és caminho, Deus de milagre, verdadeiro, luz nas trevas. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Tu, Deus de milagre, verdadeiro, nas trevas, meu Deus. E declare: esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Declare: esse é quem tu és. Esse é quem tu és. E a tua igreja clama e diz: mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixará te agir. Não deixará. Oh, essa é a nossa oração. Que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Oh, pra acabar, tu és caminho, Deus de milagre, verdadeiro, luz nas trevas. Meu Deus, esse é quem o Senhor é. Caminho, Deus de milagre, verdadeiro, luz nas trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. E assim que a gente vai chegando ao final dessa nossa reunião nessa manhã, a gente reconhecendo quem Ele é. E é muito bom a gente saber que o Espírito Santo, Ele é esse que age com unidade. Curiosamente, essa música é de uma nigeriana. E essa música foi traduzida aí em algumas línguas e tem sido cantada mundo afora. E isso é interessante para a gente notar que no meio dessa pandemia existe uma unidade do Espírito que supera qualquer coisa. Como vai dizer o capítulo 4 de Efésios, que vai falar sobre essa questão da unidade no Espírito. Essa unidade que o Espírito provoca em nós. É um só corpo, é um só Espírito. É o Espírito Santo agindo em nós, agindo na sua igreja. Então a gente vai fazer uma oração para a gente terminar essa reunião nessa manhã. E você em casa pode aproveitar para orar e para refletir em como a gente pode viver ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ou como a gente pode viver uma vida mais cheia do Espírito, para que a gente seja assim, ousado nas nossas atitudes, ousado no nosso amor. Pai,
Nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor é sim um Deus de milagre. É o milagre da criação, é o milagre do nascimento virginal, é o milagre da ressurreição, é o milagre de nós termos uma possibilidade agora de nós estarmos conectados contigo, meu Pai. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós somos agora religados, reconectados contigo. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que age na tua santa igreja ao redor do mundo. Nós te agradecemos, porque nós somos teus, e nós te pedimos, vem e nos enche, e transborda pela tua bondade em nossas vidas, para que em meio a tudo que está acontecendo, para que em meio a onde a terra está se enchendo de pânico, se enchendo de ansiedade, de corações ansiosos e pesados e falta de esperança, para que nós, a tua igreja, que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo, meu Pai, e que dessa forma a gente possa amar, nós possamos ser bênção e ser uma voz de esperança em meio ao caos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam ter um domingo maravilhoso e uma semana cheia da presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Então aproveita, você aí na sua sala, dá um abraço em pelo menos 352 pessoas e Deus te abençoe. Boa semana.